Olá e sejam bem-vindos ao canal Inglês Meia Boca. Eu sou o Bruce, eu sou professor de inglês há 20 anos e esse canal aqui é para você que tem inglês começando no intermediário, tipo B1, alguma coisa assim. Não é básico mais, mas tá chegando no intermediário, tá? Nesse canal, todos esses canais, inclusive, que eu faço, trabalham com conteúdo compreensível. É um outro jeito de aprender. Aqui você não vai aprender o idioma em si, você vai adquirir o idioma. É a mesma maneira que uma criança aprende. Então, esse canal, eu vou falar muito português, mas a gente vai ler um texto e traduzir. Mas a ideia é, uma vez que entra, você entende a mensagem, você vai começar a reproduzir, tá? Então é assim que funciona. Olha, todo o conteúdo que tem nessa aula eu vou colocar na descrição abaixo. E estou começando agora, então se você pode dar todos os cliquezinhos, né? Dá um like, se inscreva, tem um sininho, comentário, manda... Você sabe o que fazer, sabe o que fazer. Então bora nessa? I would love to come back to class saying that I had a wonderful time on vacation. I would. Agora, todo mundo para nessa palavra would e vão logo para would like. Mas não é would like, não é gostaria, não é gostaria. Would é a parte ia. Aí a palavra aqui seguinte é love. Então eu adoraria, eu adoraria. I would love to come back. Come back é voltar. Eu adoraria voltar para a aula, classe, né? Dizendo... Agora, a gente fala de um jeito diferente. I had a wonderful time. So, ao pé da letra aqui, eu tive um ótimo tempo. Só que ninguém fala isso. Todo mundo fala, eu passei bem, né? Passei bem as férias on vacation, yeah? That I'm rested and recharged. Presta atenção nesse ED aqui, tá? Que estou descansado. Descansado, ED. And recharged, recarregado, tá? But instead, uma boa para anotar em outro lugar, tá? Instead, ao invés disso, I had 2 panic attacks and a fight with my therapist. Eu tive 2 ataques de pânico e uma briga com meu terapeuta. Fight aqui, muito brasileiro acha que fight é só com a mão, mas no inglês você pode discutir com alguém e a gente também chama isso de fight, tá? While I was in the midst, pode ser novo vocabulário aqui. Enquanto eu estava no meio, midst é outra palavra para middle, meio. Of an anxiety crisis, de uma crise de ansiedade. He told me, ele me diz, ele me mandou, ou ele me diz, that I should think about adopting a child. Que eu deveria, think, pensar sobre, about, adotar uma criança. Let's ignore my age for a moment. Esse let's, se lembra de let's go? Vamos, né? Vamos ignorar a minha idade. Por um instante, por um momento. And the questionable motives for having a child. É contrário aqui, tá? E os motivos questionáveis por ter uma criança, por ter um filho. He was basically asking me to become a single parent. Ele estava basicamente me pedindo a se tornar um pai solteiro. Ou, no caso, um mãe solteiro, mas como eu sou homem, eu vou dizer pai. Then he said, aí ele diz, I don't think you can adopt a child while single. Eu não acho, I don't think, eu não acho, don't, não. Eu não acho, você pode adotar uma criança enquanto solteiro, single. I thought to myself, é bom reparar no tu, porque vocês falam outra coisa. Eu pensei comigo mesmo, né? Mas to myself, repara só.
What a great idea that was. Que ideia top, que ideia incrível foi essa. Contrário, né? That was, foi essa, é contrário. And what excellent timing. E que timing excelente. Agora, timing, vocês até falam timing, né? Mas se você não souber o que é timing, é tipo, que hora perfeita. Yeah? 5 years of university really paid off. 5 anos de faculdade realmente paid off. Paid off. Phrasal verb, tá? São horríveis, mas vamos nessa. Paid off nesse sentido, rendeu. 5 anos de faculdade realmente rendeu. I finished the session early. You terminei a sessão cedo. A palavra é cedo, mas acho que vocês diriam antes do horário, né? I don't, de novo, não. I don't want to see him this week. Não quero o ver essa semana. I'll see him the week after. Eu vou o ver a semana passada, depois. I'll. Essa apóstrofe aqui, normalmente está juntando duas palavras. Aqui é I will. Quando você fala sobre o futuro, talvez você já sabe the going to, né? I'm going to the bank, I'm going to the supermarket, I'm going... Will funciona igual. Tem um monte de professor que vão dizer coisas tipo, depende nesse sentido, né? Não importa, não importa. É a diferença entre dizer eu vou e irei. É só isso. Então, verei ele semana que vem. Someone else who's having a particularly bad week is President Donald Trump. Someone else. Alguém mais. Só que ninguém fala em alguém mais. É bom saber ao pé da letra o que é, mas ninguém fala isso. Mais alguém. Mais alguém. Ou outra pessoa. Melhor, né? Que está passando por, tendo ao pé da letra, mas passando por uma semana particularmente ruim, a particularly bad week, é o presidente Donald Trump. You know, de novo, né? You know, I don't think he's going to make it to the end of his term. You know, acho que ele vai make it. Make it é difícil, tá? Make it é tipo conseguir chegar no final, conseguir chegar, vamos colocar chegar. To the end, no fim of his term. Essa palavra parece termo, mas não é, é mandato, If he doesn't drop down dead, se ele não, olha, doesn't é diferente do don't, porque é terceira pessoa. Terceira pessoa é ele, ela ou it, né? Que nem existe no português, mas aqui é ele. Então muda um pouquinho. If he doesn't drop down dead, se ele não cair, drop down, dead, morto, from health complications, de complicações de saúde, he'll probably be impeached. He'll, de novo, apóstrofe está juntando he, will. So, ele provavelmente será, porque be é ser, né? Aí, esse will faz parte disso. He will be. Ele provavelmente será ou sofreu um impeachment, né? Impeachado não existe, mas sofreu um impeachment. The Epstein scandal just isn't going away. O escândalo do Epstein simplesmente, justamente, simplesmente, não está passando, não está indo embora. Going away, indo embora, passando. He has started calling it a hoax. Vamos ignorar o has só por um segundo. Vamos traduzir e a gente volta, tá? He started calling it a hoax. Ele começou, started porque é de, né, o passado. He started calling, chamando isso uma farsa. Hoax é farsa. Agora, aqui está escrito he has started. Isso se chama present perfect. Todo mundo odeia o presente perfeito. Todo mundo. E literalmente não existe no português. E por isso é muito difícil para vocês pegarem. Você tem que literalmente forjar um novo tempo verbal dentro da sua cabeça. A gente vai falar mais sobre isso em outros momentos, mas agora o que eu quero que você faça é só reparar quando é usado, tá?
E vou falar um pouquinho sobre. A gente usa isso quando tempo não é importante. Tipo, se eu tivesse dito semana passada um marco de tempo, aí não poderia ter. Mas, como é lidando com fatos, ele começou sim a fazer isso. Tem um has, mas vai ter outros exemplos melhores para eu explicar um pouquinho mais. Mas só por enquanto, repara que tá lá, tá? And even called the Republicans, still asking about it, stupid. Ainda se você é meio avançado, essa frase aqui é meio complicada, tá? E até, even, é nossa palavra de ênfase. A gente só tem uma palavra de ênfase. Vocês têm vários, mas até, palavra de ênfase. Chamou os republicanos. Os republicanos que ainda estão perguntando sobre de burros, de estúpidos, tá? É meio... Muita gente... É uma armadilha para muita gente. Eles não sabem como traduzir muito bem. Presta atenção também aqui. Eu não falei republicanos ainda falando sobre isso, porque it não é isso. It não é isso. Não é. Eu sei que você quer que a palavra signifique isso, mas não. No inglês, terceira pessoa, ou vai ser ele, ou vai ser ela, ou vai ser it, mas esse it não existe no português. Não vai existir. Pode pular. One thing that really made me laugh out loud, uma coisa, one thing, que realmente made me laugh out loud. Você deve conhecer ele ou ele, né? Você já viu isso? Laugh out loud é rir de voz alta, mas tipo gargalhar. Was an interview, foi uma entrevista with Epstein himself, o próprio Epstein, com o próprio Epstein. So, not only does he describe Trump as his best friend, ele não só, not only, does he describe Trump, ele descreve o Trump como seu melhor amigo. He also said, ele também diz, not only does, esse does aqui é só para enfatizar, só isso. Ele só para enfatizar. Acho que no português vocês diriam sim. Ele não somente descreve sim o Trump. Não. Mas ele faz esse papel só para dar uma enfatização. Trump, he also said, Trump was functionally illiterate. O Trump era illiterate. A palavra vem da literatura, mas é illiterate, iliteratura. Vocês dizem analfabeto. Analfabeto funcional. But did read the page 6 gossip column in the New York Post. Mas leu sim, esse did, é o passado de do, só isso. Mas é só para enfatizar de novo. Ele leu sim a coluna de fofoca, column, dá para adivinhar. Gossip é fofoca. Gossip Girl. Na página 6. In the New York Post. No Post de New York. Né, o jornal. He was incapable. Ele era incapaz de ler a balance sheet. He was incapable of reading a balance sheet. É planilha. Né, planilha de negócios. And any act of kindness would have been an accident. E qualquer ato, any act of kindness, de bondade, would have been. Agora, would não é gostaria, mas é a parte ia. A próxima palavra é have. Teria. Been faz parte do verbo ser. Would have been teria sido um acidente. Although, coloque em outro lugar, porque essas palavrinhas de conexão são ótimas para aprender mesmo. Although, mesmo que. I find the whole thing highly amusing.
eu acho, I find. The whole thing, a coisa toda, thing, coisa, whole, toda. Highly amusing, altamente divertida. Amusing. Lá nos Estados Unidos, uma parque de diversão chama Amusement Park. Então, por isso, altamente divertido. I do worry. Esse do lá, só para enfatizar de novo. I do worry, eu me preocupo, sim, sobre o que Wood viria. Yeah, porque depois é como viria depois do Trump. Só mais um parágrafo aí, gente. Já foi para hoje. Mr. Petroni also had a bad week last week. O Sr. Petroni também also teve a bad week, uma semana ruim, semana passada. Tem week last week, né? Eu sei que no português repetir uma palavra é feia, né? Mas no inglês não é. He paid me, ele me pagou. Esse D é o passado, né? Ele me pagou, mas he sent the pics to the wrong person. Ele mandou, sent the pics, né? To the wrong person, a pessoa errada. I asked him, eu perguntei para ele, I asked him if he knew the person, if he could get the money back, se ele conhecesse a pessoa, se ele pudesse conseguir o dinheiro de volta. Get the money back. Essa palavra get, olha, quando eu aprendi português, não tinha Google. Ou tinha Google, só que era muito, muito ruim. Google Tradutor era muito, muito ruim. Eu tive um dicionário impresso. Nesse dicionário, get, tem duas páginas de significado, tá? Toda vez que você vai ver, você tem que chutar o que significa. Então, vê a frase toda e tenta entender, tá? If you could get, conseguir, nesse caso eu consegui o dinheiro de volta. He said it was one of those guys who looks after your car when street parking. Ele diz, he said, foi, porque it não existe. Foi desses caras, one of those guys, desses caras que looks after, é de cuidar, looks after your car, seu carro, quando ou enquanto estacionando na rua. Street parking. Estacionando na rua. There's no way, de jeito nenhum, he's going to get that money back. De jeito nenhum, he's going to conseguir esse dinheiro back, de volta. But I think it means he has credit. Mas eu acho significa, porque it não existe, significa que ele tem crédito. Tá vendo? Eu falo que em português e não tem no inglês. Que nem it, né? Tem em inglês, não tem no português. Cada palavra não é cada palavra. Mas vamos nessa, né? If anyone asks him for small change now, se alguém, anyone, pede para ele, asks him for small change, smaller, asks him for small change now, se alguém pede para ele small agora, he can say no. Ele pode dizer não and not feel guilty about it, e não se sentir culpado sobre, porque it não existe, por um ano inteiro, for a whole year. Oh, where's my thing? It's here. Então é isso, gente. Isso é a aula para hoje. Para render o máximo dessa aula, é bom, eu coloquei o texto, o conteúdo dessa aula, eu coloquei na descrição. É bom se você consegue colocar em algum lugar, copia e cola em algum lugar onde você consegue fazer anotações. Se você consegue, junto com suas anotações, esse conteúdo agora, uma vez que você revisou comigo nessa aula, nesse vídeo, se tornou conteúdo compreensível. E isso vale ouro. O segredo é que você lê de novo depois da aula.
Ou você pode assistir o vídeo novamente, mas o que renda mesmo é copiar, colar, fazer anotações, ler de novo. A maneira que seu cérebro funciona é que você tem que dormir para aprender um idioma. Você vai ter que fazer o trabalho, aí à noite, quando você está dormindo, seu cérebro está analisando tudo que passou naquele dia. É assim que você vai adquirir o idioma, tá? Diferente de aprender, você vai adquirir o idioma. Tem uma abordagem um pouquinho diferente. Mas, vamos nessa. Essas aulas aqui nesse canal eu pretendo fazer uma aula por semana, tá? Se você achou essa aula muito fácil, mas muito fácil mesmo, ou se você quer se desafiar um pouquinho, tem outro canal que talvez você se interessa. Eu vou chamar ele de Inglês Avançadão do Bruce. Aí vai ser a mesma esquema, só que português para inglês. Aí essa aula vai render mesmo. Mas se você está começando, é bom, entenda primeiro, que nem uma criança aprendendo a falar a língua materna. Entendem muita coisa, aí quando o momento chega, esse neném vai começar a falar, e é a mesma coisa com você, tá? Então, até semana que vem, beijos, se cuida.